E aí, você já achou o seu caminho? Nessa entrevista eu vou conversar com Benedito Vilela. Para você que tem o desejo de conhecer um verdadeiro advogado no ramo empresarial, então assista a esse vídeo até o final. O Benedito é professor nos cursos de pós-graduação do IBMEC, da ESA, da ASP. Além disso, ele é autor de um livro sobre o direito desportivo. Já passou por escritórios pequenos, médios e grandes, todos aqui na cidade de São Paulo. Além disso, ele contou da riquíssima experiência que foi trabalhar em uma multinacional no ramo de fast food, uma das maiores do mundo, dentre várias outras experiências. Então chega de papo e bora para a entrevista. Legal, Fernando, muito obrigado por me receber, é um prazer estar aqui, é um prazer estar falando aí com vocês nesse canal. Bom, como você disse, a minha trajetória ela tem passado aí por uma série de diferentes experiências, né? E eu acho isso uma coisa extremamente rica dentro do universo do direito. Quando muitas vezes o adolescente está escolhendo o que ele vai fazer de cursinho, o que ele vai prestar de vestibular, ele fica um pouco perdido. E curiosamente isso acontece também com o mundo do direito, né? São tantas as portas que se abrem para a gente que muitas vezes na faculdade, ou mesmo quando a gente acaba de entrar ou até de sair da faculdade, a gente não tem ideia dos rumos que a gente pode tomar na carreira jurídica, né? Então, geralmente as pessoas têm a tendência de pensar, poxa, eu só posso ser advogado de escritório ou trabalhar numa empresa, né? Mas o nosso universo é muito mais amplo, né? A defensoria pública, promotoria, tribunais, até mesmo ser delegado de polícia, diplomata, são algumas das muitas possibilidades que a gente tem na carreira. No meu caso, eu comecei trabalhando em escritórios de advocacia de todos os perfis, desde escritórios internacionais a escritórios familiares, escritórios boutique, pequenos e médios. E é muito interessante que cada um deles acaba apresentando uma característica bem diferente. A gente acaba, nos escritórios maiores, por exemplo, sendo mais submetido a uma área específica. Então, você vai trabalhar com tributário, não é difícil que você só cuide de imposto direto, por exemplo, ou imposto indireto, tributação ou previdência privada. E quando você está no escritório pequeno, por exemplo, você acaba vendo todas as áreas do direito. Então, num dia você está resolvendo um problema de família, no outro você está cuidando de contrato, um registro societário. E isso acaba sendo extremamente enriquecedor. Então eu costumo dizer muitas vezes que é importante você passar por um número de experiências, mesmo que você goste muito de um lugar, justamente para poder se encontrar nesse meio. Então, por exemplo, eu tive 4 ou 5 estágios antes de me formar. E foi nesses estágios que eu percebi que eu gostava do mundo corporativo, eu gostava dessa parte de contrato, societário, a vida da empresa mesmo. E logo no meu último ano de faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar numa startup de tecnologia. E durante esse tempo, foi muito bacana que o principal aprendizado que eu tive foi que o advogado ele não pode ser mais aquela figura extremamente apegada ao nosso linguajar técnico. A gente entra na faculdade e é uma coisa muito bacana quando você tem a oportunidade de botar um terno, uma gravata para fazer um júri simulado, por exemplo, ou assistir um julgamento no tribunal. E daí você chega no dia a dia de uma empresa e você começa a falar difícil, começa a falar juridiquês, mas não é linguagem da empresa, não é linguagem corporativa. E as pessoas olham para você e você não está se comunicando. Ou você parece arrogante, ou você parece pedante e você não passa para frente no fim do dia aquilo que você precisa, que é uma mensagem de um risco que a empresa está correndo, uma oportunidade melhor que a empresa pode seguir, uma estratégia. E isso foi muito interessante para mim, porque eu fui o 5º funcionário dessa empresa e o único jurídico. Então eu tive que rapidamente aprender a trocar essa linguagem. Então eu comecei a parar de falar tecnicamente e falar o que estava por trás. E depois que eu acabei aprendendo que o domínio do conteúdo ele passa pela simplificação da forma. E isso é uma coisa muito bacana que acabou pautando a minha carreira.
E mais, numa empresa você tem que estar aberto a aprender coisas diferentes. Como eu falei, era do ramo de telecom. Então a linguagem técnica de telecom se sobrepunha a qualquer outra. E eu tinha que aprender essa linguagem. Só que o grande detalhe é, menos importante até do que o linguajar técnico da empresa ou do ramo do negócio que você está, é você entender exatamente com quem você está falando. Hoje em dia eu sou professor de pós-graduação e eu tenho a oportunidade de falar com muitos estudantes dentro de empresa, né? E o que eu brinco com eles é da fauna corporativa. Você precisa entender exatamente quem é quem na fauna corporativa. Então, se você está falando, por exemplo, com um financeiro, qual que é a linguagem que o financeiro mais entende? Número, né? Número, exatamente. Então, assim, o número, ele é a linguagem que o advogado precisa aprender para falar com um CFO, por exemplo, com um diretor financeiro. E mais, você tem que traduzir um risco jurídico em um risco financeiro. Então, falar que você tem uma autuação fiscal e que vai correr tantos anos, você tem que traduzir aquilo no valor presente atual, as multas, as penalidades que vão ser aplicadas àquilo, o custo do processo no tempo e o custo jurídico que acompanha esse processo. O que eu chamo de custo jurídico? O escritório de advocacia custa, um recurso custa, produzir provas, peritos, tudo isso custa dinheiro. Então você precisa saber traduzir esse processo para dinheiro e chegar para o diretor financeiro e falar: isso vai custar tantos mil reais ou tantos milhões de reais, para que a decisão possa ser tomada. Então, a instrumentalidade do advogado dentro de uma empresa ela é totalmente diferente. Por isso que eu costumo muitas vezes brincar com os meus alunos, nas minhas palestras, falando que o advogado não pode mais ser aquele sábio da montanha, aquele que se isola. Eu costumo, para quem gosta de filme, eu costumo dar o exemplo dos 300 de Esparta. Você já viu os 300 de Esparta? Que ele se retira do mundo e vai procurar o conhecimento próprio. E ele vai tomar aquela decisão, se ele vai ou não à guerra, né? O Leônidas lá dos espartanos, o rei dos espartanos, e para isso ele precisa consultar um conselho de sábios. Mas o conselho de sábios ele fica literalmente isolado numa montanha, ele tem que escalar. E o advogado antigamente, né, ele muitas vezes era essa pessoa que você precisava fazer um esforço para chegar até o advogado. E as faculdades de Direito nos treinam para isso. Né? Quais são as matérias que você tem na faculdade de Direito? Ética, Direito Civil, Direito Penal. Agora você está começando a ter Direito Empresarial, mas ninguém vai falar com você, por exemplo, de headcount, né? De gestão de pessoas. Ninguém vai falar com um advogado, por exemplo, que você precisa aprender a dar feedback, que você precisa aprender uma comunicação corporativa. Isso faz total diferença hoje. Então, o advogado precisa buscar, no fim, cursos de pós-graduação que tragam para ele esse conhecimento. Desde conhecimento contábil, perícia, questão de contabilização de ativo. E isso acaba sendo um diferencial do advogado moderno. E dentro desse contexto que você falou aí, que você deixou de falar o juridiquês para falar Exato. o português e muito mais que português, você falava o português daquela empresa na qual você trabalhava. Exatamente. E aí você saindo de 4 estágios no mundo jurídico, como escritórios de advocacia, boutiques, grandes, pequenos, médios, e aí você voltou-se para o mundo corporativo, o mundo empresarial. E Exato. aí eu queria que já passando já para uma segunda fase da sua vida, né? Já formado, já um pouco Legal. maduro, eu queria que você contasse como que você virou a chave, né? Tá. Porque você trabalha com duas grandes áreas aqui. Você trabalha com concurso público, que é muito popular, né? Você vê a demanda de cursinhos que existem aí. Principalmente com a instabilidade econômica que a gente vive, né? E aí você vem também a profissão clássica do advogado. Qual foi o momento que você virou a chave e falou assim: eu não vou ser nenhum desses dois, eu vou ser um advogado no mundo corporativo? Bacana. Qual foi o momento que você definiu que não tinha mais volta
que era aquilo que você queria, aquela paixão que você falou, né? Que você gostou daquele mundo. E aí que eu queria que você contasse, ainda que não de forma detalhada em cada empresa que você passou, mas que você pontuasse aquilo que possa agregar para quem está nos assistindo aí, de maneira a inspirar essas pessoas a entrar em alguma dessas empresas, ou multinacionais, ou uma empresa de renome. Bacana. Pô, a virada de chave, ela é quase como cair numa piscina gelada. Em determinado momento você percebe que você virou algo. Eu me lembro que foi marcada uma reunião no qual seria assinado um papel, só que era dentro do grupo de empresas. E eu falei, bom, já está tudo feito, então você não precisa estar aqui. E eu trabalhava muito próximo de um cinema. Eu tinha combinado com um amigo meu, eu falava, puta, vamos ver um filme. Legal. Só que eu sentei com ele e eu estava incomodado. Eu falei, olha, não, aquela é a minha empresa, eu deveria estar lá. Termina de ver o filme, eu vou lá, depois a gente se junta para jantar, tá bom? Tá bom. Voltei para a empresa e o meu diretor financeiro falou, poxa, mas não precisava. Eu falei assim, não, precisava sim, eu participei desse negócio, eu quero ver ele até o final. Naquele momento, eu tinha me tornado advogado, eu não tinha OAB ainda, mas eu tinha me tornado advogado, aquele sentimento de, né, uma palavra que está muito na moda hoje, o empoderamento, né, o ownership. Eu senti o ownership, eu sou o advogado desse negócio, eu quero estar aqui, eu preciso estar aqui. E no fim não foi uma experiência só, mas foi uma continuidade de experiências que foi me transformando nessa criatura híbrida que eu sou hoje. Por que eu falo isso? O primeiro choque foi na primeira empresa. Não tinha mais nenhum advogado, eu tinha que aprender a linguagem do marketing, do financeiro, do regulatório. E depois dessa experiência, eu fui parar, por exemplo, numa multinacional de alimentação. E nessa multinacional de alimentação, eles falaram, olha, tá bom, quanto maior o seu cargo, mais tempo você precisa ficar alocado no negócio. Então eu tive que visitar durante uma semana a cozinha, fazendo funções como a montagem de refeições, servir refeições, limpar a mesa. E eu falei, poxa, tá aí. É muito fácil você ficar no escritório com ar-condicionado, tomando decisão, falando, olha, o que o cara fez lá no restaurante está errado. Mas você viu como que é o dia a dia dessa pessoa? E isso acabou marcando muito a minha carreira. A partir daquele momento, eu passei a sempre visualizar o dia a dia do negócio, quando dava uma opinião jurídica, por exemplo, quando analisava um contrato, quando estabelecia a estratégia de um processo. E isso foi uma coisa muito definidora na minha carreira, tanto que futuramente eu vim a trabalhar num instituto de pesquisa. E a primeira coisa que eu pedi para eles foi, me leva para a rua, me leva para uma pesquisa, deixa eu ver como é que funciona. Entender do negócio. Entender do negócio, porque, quando eu falo num contrato que eu tenho determinada obrigação, como que funciona na prática essa obrigação? E daí eu percebi que quase intuitivamente eu comecei a encurtar a distância entre o jurídico e o negócio. E isso tem várias formas de ser feito. Eu me lembro que quando eu cheguei numa determinada empresa, todo mundo via o jurídico com distanciamento. Que vinha de terno e gravata, aquela vestimenta clássica do advogado, aquela figura clássica. E eu falei, como que eles se vestem aqui? Calça, camisa ou calça e camiseta. Eu fui trabalhar 3 meses de calça jeans e camiseta polo. Por quê? Para as pessoas verem que eu era um deles, que eles não tinham que ter medo de mim, que eles podiam se aproximar. Então, foi uma comunicação não verbal de buscar a aceitação e criar canais de acessibilidade. Então, uma coisa que eu falo para os acadêmicos de direito, para aqueles que estão formados, para aqueles que ainda estão buscando rumo, busque se despir dos seus vícios de faculdade, dos seus vícios acadêmicos e olhar para o negócio em que você está. Por que isso? Hoje, vale muito mais um advogado que está preocupado com o negócio, que está preocupado com a realização de um negócio, do que um advogado que tem um grande saber teórico e não consegue traduzir isso.
isso acaba alienando as pessoas, afastando as pessoas. Aquele cara que fala difícil, que tem uma postura de eu tô certo, tá todo mundo errado, eu sei, vocês são ignorantes. Legal, eu sei do direito e quem não é da minha área vai ser, por definição, ignorante. Ele ignora um conhecimento jurídico em maior ou menor grau. Mas eu também não vou entender nada, por exemplo, de alimentação, de telecomunicações, de pesquisas, até que eu me proponha a aprender. E quando você se propõe a aprender, as pessoas passam a te respeitar, passam a te aceitar melhor. E esse é um grande ponto. Hoje, a visão clássica de negócio vê departamento jurídico como centro de custo, né? Ou seja, nós só damos prejuízo às empresas. Eu tenho que pagar o salário do advogado, tenho que pagar o processo, então nós somos vistos como o arauto da desgraça. E eu aprendi cedo com um gestor meu que não adianta você botar o ovo, você tem que cacarejar. Você tem que trazer a boa informação, você tem que fazer festa com as conquistas. E os jurídicos não estão acostumados a fazer isso. Então, acabou sendo uma coisa muito interessante aprender a fazer isso, a fazer essa comunicação, a ouvir, aprender a ouvir o outro lado, entender a dor do outro. E você fala, tá. Eu me lembro que uma vez eu estava numa experiência com um chefe de operações, eu falei, olha, esse modelo de negócio, se continuar fazendo dessa forma, nós vamos ter muito problema trabalhista. E ele falou assim, tá, só que se eu mudar essa forma, eu não consigo vender. Eu percebi que era um impasse. Daí eu falei, deixa eu entender o negócio dele. E eu nunca vou esquecer, quando eu cheguei nessa empresa, eu conheci esse chefe de operações, ele virou para mim, gostaria de dar as boas-vindas ao novo chefe do DPV. DPV, o que é DPV? Departamento de Prevenção a Vendas. Porque se você quer fechar uma empresa, pergunte o que fazer para um advogado. E daí eu falei, nossa, eu vou ser bem-vindo aqui, eu vou ter vida fácil. E justamente tivemos esses arranca-rabos, esses impasses no começo, até que ele falou assim, pera, deixa eu entender qual que é a dor dele, qual que é o problema dele. Entendendo a dor dele, eu consegui expressar a minha. E nisso a gente acabou fundindo e criando uma força-tarefa para reduzir o passivo trabalhista, mantendo a qualidade da operação. E isso chegou, inclusive, ao HQ, aos headquarters, a matriz da empresa, como um exemplo de sucesso. Porque o advogado não mais era distante, mas era parceiro do negócio. Eu falei, opa, então dá para agregar valor. Dá para um advogado agregar valor no negócio. Daí a grande pergunta é como? Como que um advogado cria valor? A primeira coisa é quebrando muito essa perspectiva de que nós somos só um central de custo. Então, com um pouquinho de estudo financeiro, e o que é estudo financeiro? Um curso de contabilidade, por exemplo. Hoje, muita pós-graduação voltada para advogado, ele traz contabilidade gerencial, finanças corporativas. Por quê? Porque nós precisamos aprender a falar de números. E quando o advogado fala, olha, se a gente for por esse caminho, a gente economiza 30% ou tantos mil reais, você começa a ser visto com um elemento otimizador do lucro. Ah, tudo bem, eu não estou trazendo receita para a empresa. Tá bom, mas eu estou diminuindo despesa. Só que a grande maioria dos advogados não tem nem ideia que precisa fazer isso. Especialmente aqueles que trabalham em empresa. O que me chamou a atenção é uma atuação moderna, É uma atuação que a multinacional aqui, que você trabalhou, trouxe para a sua mente, Você trabalhava com um viés de empresário, Você não era um contratado só como advogado, você sentia na pele o que é ser um empresário, você sabia que aquele salário que vinha todo mês era fruto da atividade empresarial e não fruto da sua atividade jurídica. Exato. Então você soube entender
qual era a sua posição, o que você tinha, a sua prestação como profissional, né, do ramo jurídico, mas você soube entender o business ali, você soube entender tanto na parte de alimentação ou no financeiro, como você mesmo disse. São áreas assim que são distintas, mas só que é sempre negócio, você tem que entender o negócio. E é isso que a faculdade, que os bancos não ensinam, né? Exato. O direito, como a gente fala aqui no canal, é uma ciência prática, né? É uma ciência social. Uma ciência social, sem dúvida. Para você seguir em frente, você tem que saber lidar com as pessoas, lidar com o mundo. E aí você vai no mundo corporativo, é uma associação de pessoas com um fim certo, né? Com um fim de lucro. Exato. Então, você mesmo falou aí, né? Você soube voltar o seu pensamento não só para a atuação jurídica, mas também para minimizar o custo que aquilo gerava, né? Então, já passando aí para uma terceira fase e também para uma fase final, eu queria que você finalizasse o seu contexto de como você está hoje. Eu sei que você já falou que você gosta de passar essa postura para os seus alunos, você já deu muitas dicas também com relação à contabilidade, vários pontos da entrevista foram ditos, né, foram faladas coisas e dicas que alguém possa tomar ciência aqui. Mas eu queria que você finalizasse a sua trajetória aí, de como que você está hoje, e já passando para um recado final. Que você teria de mensagem para alguém que está fora de São Paulo? Porque a gente está aqui em São Paulo, a gente tem oportunidade de ter acesso ao conhecimento de um nível muito maior em relação aos outros estados da federação. Então eu queria que você desse um recado para o Brasil inteiro, enfim, e aí bacana. A palavra é sua. Legal. Eu acho que talvez a coisa mais interessante é a gente ter noção, primeiro, que ninguém é insubstituível. E hoje, seja em São Paulo, seja em qualquer outro lugar do Brasil, você tem uma quantidade de advogados, de bacharéis em direito, muito grande se formando. E isso está, de certa forma, estrangulando o mercado de trabalho, especialmente quando a gente compara com o que eu falei. Nós somos vistos como um centro de custo. Então o pessoal vai enxugar, a empresa vai enxugar no departamento jurídico. Fala assim, olha, vocês são suporte, né? Vocês são assessoria, então a gente não precisa de tanto advogado. Sendo que muitas vezes o advogado interno custa muito mais barato que você contratar um escritório, por exemplo. E daí a gente fica pensando, o que a gente faz com a carreira, né? Então eu trago alguns exemplos que na vida aí de palestra, de aula, eu conheci advogados, por exemplo, que perceberam que gostavam muito do marketing. Eles passaram a fazer cursos de especialização em marketing e não deixaram de lado o conhecimento jurídico, mas trabalhar em marketing de advocacia. O mercado jurídico ele tem regras muito claras do que você pode fazer e muito restritivas. Então, você ter um advogado que saiba atuar no marketing é fantástico. Mais do que isso, mídias sociais. O que o advogado pode ou não pode fazer em mídias sociais? Existe todo um universo aí. Inclusive, falam muito de blockchain, falam muito de smart contract. E o pessoal fala, poxa, como vai ficar o mundo do direito? Vai acabar o advogado porque uma máquina faz muitas vezes mais rápido? A inteligência e o valor que o advogado agrega não é escrevendo uma petição ou um contrato. É sabendo interpretar as nuances daquele relacionamento. Então, você está com medo, você está se formando agora, você está com medo, vai estudar. Faz, além de um curso de direito, você tem afinidade com tecnologia, vai fazer um curso também de programação, porque vai precisar de advogado programando os robôs, programando os sistemas, os aplicativos jurídicos. As Lawtechs servem para isso hoje. Eu gosto muito de entretenimento. Legal, vai entender de entretenimento. Então, agrega aquilo que é uma coisa que você gosta pessoalmente com o direito. Hoje a gente tem Fashion Law, Wine Law, Sports Law, E-Commerce Law. Então, você tem diversas formas de interpretar o direito. E isso abre novos campos em termos aí até de empregabilidade, que acaba sendo extremamente importante.
E falando um pouquinho, né, de erro e acerto na trajetória, sempre lembrem que quando vocês forem fazer uma entrevista, vocês estão entrevistando também, né, o lugar, a posição. Porque a grande maioria dos lugares gosta de ser perguntada, porque o candidato demonstra interesse, mas mais do que demonstrar interesse, você entende se você funciona para lá ou não. Eu me lembro que muito jovem eu fui fazer uma vaga de trainee numa multinacional e tinha daquelas dinâmicas de RH. E era para escolher a sede de um evento. Só que cada sede, cada grupo, a sede tinha um problema. Ou era segurança, ou era distância, ou era temperatura, ou era custo. Né? E no meio da apresentação, os diretores começavam a gritar com você. E eu era esquentadinho na época, eu comecei a gritar de volta. Né? O que é totalmente errado, tá? Não façam isso. Mas eu comecei a entender depois do processo. Óbvio, eu não passei, né? Não fui trabalhar nessa determinada empresa. Mas existe um perfil comportamental que funciona para determinada empresa. Então, pesquisem muito, perguntem muito. Hoje o Google está aí para isso, o LinkedIn está aí para isso, justamente para vocês entenderem onde vocês estão indo parar. Porque na minha carreira já aceitei aí propostas sem fazer muitas perguntas e depois acabei me arrependendo. E esse foi um aprendizado. Aprender a entender onde você está indo, em que momento você está indo, porque às vezes você fica seduzido pelo canto da sereia, né? Pelo salário, pela localização, pelas condições de trabalho, às vezes até pela marca, né? E daí de repente aquilo não corresponde àquilo que você quer. E é muito interessante buscar isso, fazer perguntas. E no mais, o que eu acho que eu poderia deixar aí, principalmente, né, de dicas aí, de conselhos, seria, além do conhecimento, né, além da habilidade, valorizem sempre a atitude. Hoje em dia, né, dado o farto material humano que tem aí, as pessoas, as empresas usam muito a teoria do chá para contratar. Eles pegam o currículo e determinam se a pessoa tem as competências. Na primeira entrevista, veem se as pessoas têm a habilidade. Mas no final das contas, o que vai determinar a contratação ou não é a atitude. É a atitude proativa, é a atitude cooperativa, é a atitude aguerrida. E isso não vai ter certo ou vai ter errado, vai ter perfil, né? Eu não sou um advogado engravatado, inclusive faço parte de um instituto chamado Jurídico Sem Gravata, que busca viabilizar o direito, simplificar o direito, ensinar um direito diferente, um direito mais corporativo para as pessoas. Mas não tem nada de errado você ser um advogado engravatado, porque tem lugares que vão precisar disso. Então, entenda o seu perfil, entenda a si mesmo, né? Busque conhecer a você mesmo, porque isso vai facilitar muito a tua escolha, né, profissional, seja para uma pós-graduação, seja para uma entrevista, para uma proposta de trabalho, até porque cada uma das experiências que você está, ela vai influenciar na próxima. Então, o passo dado para a direita, ele tende a te encaminhar para a direita, não que você não possa voltar depois. Eu comecei a trabalhar com contratos, então a minha imagem sempre vai ser atrelada a contratos. Tudo bem, a sorte eu gosto muito disso, dou aula de contratos, dou palestra de contratos, costumo ver o mundo meio como Matrix, né, que caem as letrinhas de contrato, mas é uma coisa que já ficou indissociável. E você se desligar das suas escolhas acaba muitas vezes tendo um pedágio, um custo de transição muito alto. E hoje a gente tem que tomar atenção com isso. Então, essa é a minha principal dica. Para quem não está em São Paulo, às vezes não tem tantas faculdades, embora a gente tenha cada vez mais grandes centros fora do país, buscar o EAD, né? Buscar formas de contato, buscar associações. Hoje essas associações existem muitas no Brasil e elas servem para você trocar experiência, elas servem para você trocar contatos, porque no fim do dia o network hoje ele emprega muito mais do que o conhecimento técnico sozinho. Busque o network, mas não só quando você precisa de algo, de um emprego, de um prestador, mas também quando você tem algo a oferecer. Porque no fim das contas as pessoas que são vistas são lembradas
E hoje uma boa rede de contatos, uma boa associação, ela acaba te abrindo muito mais portas, muito mais oportunidades do que único e exclusivamente conhecimento técnico que está aí para todo mundo. Então, o contato humano, a comunicação hoje, mais do que nunca, é fundamental, seja em mídia social, seja presencialmente, seja através da exposição de artigos, de escrever. Então, faça contatos, se conecte com pessoas, isso é fundamental aí para um futuro brilhante no direito. Então é isso, eu quero agradecer ao Benedito mais uma vez pela entrevista de um mundo eminentemente corporativo, né, que já foi de lá de trás se descobrindo dentro desse ramo tão peculiar aí. E eu espero que você também, não só na sua vida acadêmica, seja proativo e compartilhe esse vídeo com o maior número de contatos que você conseguir. Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso aí, a gente se vê na próxima entrevista e até lá!